E hoje vamos falar de um assunto que é bem interessante, mas antes eu convido o pessoal para se lembrar do que viu nas redes sociais nos últimos dias. Aquela foto do Messi, a estrela da seleção argentina, dando banho no Yamal, no Lamine Yamal, a grande estrela também da seleção campeã, a Espanha. E isso é muito curioso e é o tema de hoje, porque é uma coincidência, é um padrão, doutora? Explica pra gente. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu falei, não, isso não é possível. E essa foto, ela inundou as nossas redes sociais, né? Acho que muita gente viu e é algo muito legal. Uma foto que foi feita em 2007, em dezembro de 2007. Lionel Messi com 20 anos, um jovem, sorrindo, dando banho num bebezinho, que na época tinha 5 meses, numa banheira azul. E esse bebê é Lamine Yamal, né? Então, quase 2 décadas depois, eles se encontraram no campo oposto, os dois com a camisa 10 se enfrentando numa final da Copa do Mundo. Então isso é muito interessante, muito curioso. E o que me deixou de certa forma emocionada foi aquele abraço final dos dois após o término do jogo, realmente um abraço bem simbólico e emocionante, e que após o apito final finalizou ou demonstrou ali, né, o encerramento de um ciclo da ligação entre duas gerações, né, que começou entre os dois. Encerramento de um ciclo e início de outro. Exatamente isso, Carol. E eu quero trazer aqui um contraponto que muitas vezes acontece na nossa vida e na vida de quem está nos ouvindo, que talvez as pessoas não parem para refletir. Nós presenciamos duas gerações se encontrando. Uma finalizando um ciclo e a outra iniciando um ciclo. De um lado, Messi em lágrimas e Yamal super feliz, iniciando um ciclo com muito sucesso. O que isso pode significar? É uma coincidência? É um mero acaso? Uma coincidência estatística? O que é isso? Ou existem linhas invisíveis que conectam o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro? Então eu começo com essa reflexão, né? E aí eu trago um termo que muitas pessoas falam, é muito popularmente conhecido como coincidência, são coincidências que acontecem, mas existe um termo científico que é conhecido como sincronicidade. E essa sincronicidade pode muitas vezes estar relacionada com ciclos biológicos da nossa vida. Então, o Carl Jung trouxe esse termo para a gente, nos apresentou, para descrever essas coincidências que acontecem na nossa vida, que muitas vezes não tem uma explicação lógica, mas que tem muito significado no nosso dia a dia e na nossa vida. Na saúde integrativa, nós também utilizamos e olhamos para essas conexões, para como acontecem as relações, como se dá a saúde em todas as esferas, e aí a gente fala também da saúde dos relacionamentos, né? E algo que é muito importante, Carol, que eu quero trazer sobre esses dois contrapontos. Quando o Messi finalizou o ciclo dele e a gente viu em campo aquele choro e o esgotamento físico, porque no último jogo a gente percebeu isso. Essas duas questões ali dele, né, o choro e o esgotamento, mostram o físico se manifestando, né? O corpo estava ali mostrando o que vinha acontecendo com a finalização de um ciclo que para ele foi muito importante. Então, um grande ciclo biológico e profissional normalmente retrata no nosso corpo o que está acontecendo. Então, o corpo, ele percebe quando um ciclo chega ao fim ou quando ele precisa ser finalizado. O corpo dá sinais e é importantíssimo a gente ficar atento a isso, Carol. Assim como no futebol a gente pôde vivenciar essa sincronicidade entre Messi e Yamal, na nossa vida a gente também pode observar essas coincidências e o que é mais interessante, algumas repetições. Você quer um exemplo? Eu quero, por favor. Mas eu acho que até o pessoal de casa, né, ou que tá nos ouvindo no carro, no trabalho, enfim, pode pensar na própria vida, porque com certeza vai encontrar. Além da gente perceber aquelas coincidências diárias, de nossa, nós estamos com a mesma roupa, um casal veste o mesmo tom, e nossa, nossas histórias são parecidas e a gente se encontrou. Isso a gente fala de coincidências que são as sincronicidades, mas nós podemos observar padrões repetitivos na nossa vida e no nosso sistema familiar. Por exemplo, quantas vezes você já percebeu ou sentiu que você estava vivenciando uma repetição que você já observava no seu sistema familiar? Dores que se repetiam, obstáculos que precisavam ser ultrapassados e que não era possível, uma doença que não tinha uma solução e que continuava ali no sistema familiar, escolhas em relacionamentos que se repetiam e parecia ali uma cópia fiel do que já tinha acontecido no sistema familiar. Muitas vezes aquilo que a gente chama, ou que algumas pessoas chamam de destino,
pode ser simplesmente uma reprodução inconsciente dos padrões do nosso sistema familiar. Então, muitas pessoas não têm noção de que existem essas repetições e vive esse ciclo porque repete padrões inconscientes. Eu vejo isso semanalmente, quase diariamente em meus atendimentos, né? É um exemplo até muito triste de mulheres que são agredidas pelos maridos e as filhas acabam sendo agredidas também. Uma mulher que teve filho muito cedo, a filha também acaba sendo mãe novinha, né? Separações nos sistemas familiares que se repetem. É importante eu trazer aqui que nós herdamos bênçãos e pesos e sofrimentos do nosso sistema familiar a partir dos nossos antepassados. E o que eu mais vejo é repetição entre casais. São conexões ocultas que acontecem para que os casais possam olhar para suas questões familiares e resolver isso no relacionamento. Quando acontece isso, é muito bonito, porque a gente passa a ter a escolha da nossa própria vida e não simplesmente ficar repetindo um padrão inconsciente. Então, o que é mais importante aqui é trazer que quando a gente toma consciência do que vem acontecendo dessas repetições, a gente pode fazer uma escolha do que a gente quer trazer. E pensando nisso, eu venho fazer um convite, tá? Finalizando a nossa coluna. Foi lançada a 3ª temporada da série Uma Nova Mulher da Netflix. E eu, com uma colega minha, pesquisadora, vamos fazer uma live na semana que vem no nosso perfil do Instagram para falar um pouco sobre essa série. Traz um olhar muito interessante e especial sobre a constelação familiar, uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, da forma como a gente conhece hoje, que mostra esses padrões de repetições e esses ciclos invisíveis que acontecem na nossa vida e no nosso sistema familiar. E o que eu vou trazer também, que vai ser muito bacana, tá? Eu e essa pesquisadora fazemos parte de um comitê científico de constelação familiar, que já teve um mapa de evidências com alguns artigos demonstrando algumas comprovações científicas dessa abordagem terapêutica. Então eu faço um convite para quem puder, porque essa série é maravilhosa. Quem não assistiu, vale a pena correr lá e assistir. E nessa live vocês vão poder entender um pouco sobre essas sincronicidades e essas repetições que a gente vê na nossa vida e no nosso sistema familiar. Super interessante e algo real. Eu tenho certeza que se o pessoal para pensar um pouco, vai encontrar essas repetições.